Nem tudo que você encontra no museu vem com uma explicação detalhada do que é, quem o construiu e por qual motivo. Descobrimos muitos artefatos ao longo dos anos que são difíceis de explicar tanto na forma quanto na sua função. Em alguns casos, sabemos como foram construídos, mas não quem os fez ou por quê. Em alguns casos até mesmo o método de criação do artefato é perdido para nós, e toda sua existência torna-se um grande mistério. Este é um vídeo sobre essas estranhas curiosidades históricas. Podemos contar tudo o que há para saber sobre esse primeiro item, além de para que ele foi usado. Ele vem de algum lugar entre 1279 e 1213 a.C., e sabemos que já esteve na posse pessoal de Nefertiti, a rainha do Egito Antigo. É uma caixa lenticular ornamentada, e muito tempo e esforço foram investidos em sua construção. Há uma tampa que abre e fecha, e ao redor dela, temos círculos delicadamente esculpidos no topo. Esta é uma pequena escultura de um ouriço. Na mitologia egípcia, o ouriço é um símbolo de morte e renascimento, o que parece estar em desacordo com a teoria popular de que era uma caixa usada para armazenar cosméticos, como o delineador, por exemplo. Uma caixa de maquiagem não tem nenhuma relação aparente com nascimento ou morte, então a presença do ouriço coloca uma questão que parece não ter uma resposta. É possível que Nefertiti guardasse sua maquiagem aqui, e usasse a caixa para garantir que ela estivesse sempre bonita para o marido, Ramsés II, mas é possível que tinha outro uso que ainda não entendemos. Vamos permanecer no Antigo Egito por enquanto. É um fato comumente aceito que os gatos eram mantidos em particular reverência no país durante os tempos antigos. Isso, no entanto, não explica totalmente a existência de bustos decorativos de gatos como este. Por volta do ano 600 a.C., os gatos eram considerados divindades sagradas, e como tal, muitas vezes recebiam enterros cerimoniais. Esculturas como essas podem ter desempenhado um papel nestas cerimônias funerárias, mas eles parecem estar incompletos. Muitos egiptólogos expressaram a crença de que as cabeças de gato seriam colocadas em sarcófagos de madeira, com os restos mumificados do gato morto. É uma teoria sólida, mas que tem suas fraquezas. Nenhuma evidência dos sarcófagos de madeira jamais foi encontrada, mesmo dentro de túmulos fechados, onde a madeira deveria estar razoavelmente bem preservada. Se a teoria oficial estiver errada, então não temos uma explicação adequada de por que os egípcios esculpiram tantas estátuas de cabeça de gato, e talvez nunca tenhamos. Se você acha que a ideia de dar mamadeiras para os pequeninos é relativamente recente, você pode estar bastante enganado. Isso se pesquisadores e arqueólogos estiverem corretos sobre o que encontraram na Turquia em janeiro de 2020. A ideia da mamadeira pode ser tão antiga quanto a própria civilização humana. Esses frágeis recipientes apareceram durante a escavação no leste do país, e têm aproximadamente 4,5 mil anos de idade. As pessoas que os encontraram consideram que os minúsculos frascos de argila são tipos primitivos de mamadeiras. Estes 3 exemplos que foram encontrados podem conter entre 50 e 150 mg de líquido cada. A escavação está em andamento há algum tempo e as mamadeiras só foram descobertas bem no fundo deste local. Mamadeiras antigas já foram encontradas em outras partes do mundo, mas os vasos mais antigos conhecidos antes disso foram feitos há cerca de 2000 anos, quase novos em comparação com este trio encontrado. Se a descoberta for confirmada como mamadeiras, isso nos forçará a repensar nosso entendimento sobre a maneira como nossos ancestrais criaram seus filhos. A próxima descoberta foi encontrada em 2008, mas é tão sensacional que não foi divulgada até 2016. É uma coleção de pergaminhos de chumbo criados há mais de 2000 anos, e continham a primeira menção registrada de Jesus Cristo. Análises químicas do material foram feitas e confirmaram a idade dos itens, que foram encontrados em uma caverna na Jordânia. Existem até desenhos de Jesus no livro, o que alguns historiadores acreditam terem sido feitos enquanto ele ainda estava vivo. Curiosamente, embora o conteúdo dos pergaminhos pareça ser dedicado a Cristo, também há símbolos judaicos e hebraicos em algumas das páginas, sugerindo uma possível pluralidade de sistemas de crenças, tanto no autor dos roteiros quanto na sociedade em que vivia. O que torna as palavras do texto especialmente interessantes é que elas parecem contradizer as crenças cristãs populares. Eles fazem referência a um Deus que é tanto homem quanto mulher, e também afirmam explicitamente que Cristo estava tentando restaurar uma religião de 1000 anos, em vez de iniciar uma própria. É uma descoberta extremamente controversa, mas é real. Se você tem um animal de estimação em casa, provavelmente colocou uma coleira nele para ajudar a garantir que ele possa ser devolvido a você, caso ele fuja ou se perca.
Você pode até ter escrito uma mensagem na coleira para garantir que quem encontre o animal possa entrar em contato com você facilmente. Um fato bastante perturbador é que aparentemente os antigos romanos faziam o mesmo, porém, com seus escravos. Uma adição recente ao Museu Nacional Romano é um colar feito de ferro ao qual está presa uma etiqueta de bronze. A inscrição na etiqueta diz: "Eu fugi, me devolva, e quando você me trouxer de volta para meu mestre, você receberá uma moeda de ouro." Apesar de ser uma triste demonstração da natureza humana, o item em si é uma descoberta fantástica demais para ser genuína, mas o museu insiste que sim. Apesar de cruel, supomos que ainda seja uma alternativa mais humana aos outros métodos de identificação de escravos que existiam naquela época, que incluíam tatuar seus rostos à força. Alguns dos sítios arqueológicos mais importantes e conhecidos do mundo são tão grandes e tão complexos que ainda não extraímos todos os seus segredos, mesmo com mais de 100 anos de pesquisa. A existência da Pirâmide do Sol no México dificilmente é um segredo, assim como a máscara encontrada dentro dela em janeiro de 2020, que foi uma completa surpresa para os arqueólogos que passaram toda a sua carreira profissional estudando. A máscara foi encontrada em um esconderijo de tesouros no final de um túnel de 115 metros, escavado por pesquisadores durante a década de 1930, mas depois foi esquecido em meio aos outros itens. A máscara verde é impressionantemente realista e é bem diferente de tudo que veio da área ou ao redor da pirâmide antes. Uma teoria é que a máscara foi usada durante um ritual para marcar o início da construção e depois tornou-se uma oferenda aos deuses. Parece uma teoria detalhada, mas na verdade apenas um palpite. E tem que ser só um palpite, porque ainda nem sabemos nem mesmo quem construiu essa maravilha, muito menos que tipo de cerimônias eles podem ou não ter feito. Olhe bem de perto esta bela escultura. Observe como é intrincada e detalhada, observe como cada detalhe é perfeitamente formado. Mesmo usando uma lupa e ferramentas modernas, seria muito difícil para um artesão fazer isso à mão livre hoje. Não temos ideia de como alguém conseguiu esculpir a partir de uma única pedra, no ano de 1737. No entanto, sabemos quem era esse alguém. O artista chinês Shen Shuqian, que viveu durante a dinastia Qin. Seu trabalho é surpreendente. Mesmo as pequenas figuras no barco têm expressões faciais únicas e as janelas abrem e fecham. Para deixar as coisas ainda mais impressionantes, há 300 caracteres de texto gravados no casco dos barcos, representando um poema. O escultor extremamente talentoso conseguiu esculpir algo tão pequeno, e com tanta precisão. Se o barco não existisse como evidência, acreditaríamos que sua conquista seria impossível. O próprio conceito do bizuar é difícil de explicar. Ao vê-lo agora, você deve considerar como uma bela peça de joalheria, adequadas para serem usadas pela realeza. E é verdade que a realeza costumava usá-los, mas não há como desconsiderar a sua origem. Eles são feitos de material indigerível, encontrado nas entranhas de animais e até de humanos doentes, e eram usados dentro de joias como amuletos, oriundos de crenças equivocadas de que serviriam de proteção contra envenenamento. Também se considerava que tinham propriedades medicinais, e às vezes era moído e infundido em bebidas. Na maioria das vezes, pessoas ricas que compravam um bizuar, nem mesmo sabiam o que estavam comprando. Acredita-se que a prática tenha começado com médicos persas ou gregos no século I, mas tornou-se moda na Europa durante o século XVI. Sabe-se que a rainha Elizabeth, a primeira da Inglaterra, tinha um pequeno anel de prata que ela usava todos os dias. No século XVIII, o conhecimento médico havia avançado a ponto de demonstrar o absurdo dessa suposta função. Esse brilhante conjunto de peças é feito de ouro e tem sido fonte de desacordo entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, desde que foi descoberto nos últimos anos do século XIX, na Irlanda do Norte. Acredita-se que tenha ficado escondido por centenas de anos, antes de ser acidentalmente desenterrado pelos fazendeiros Thomas Nickel e James Morrow, enquanto aravam seu campo em 1896. Os itens que compunham o conjunto foram rapidamente divididos entre os homens e suas famílias, e então vendidos. Foi somente quando o Museu Britânico adquiriu alguns deles e confirmou que eles tinham 2000 anos de idade, que seu valor real se tornou aparente. E assim, quando a coroa britânica tentou reivindicar todos os tesouros para si, uma longa discussão começou. Longe de toda essa discussão, as pessoas estavam tentando entender o significado do barco dourado, que é uma escultura muito estranha, mesmo para os padrões de sua época. Agora acredita-se que o barco pode ter sido uma oferenda a um obscuro deus irlandês, reverenciado como o deus dos mares. Se assim for, essa é a única oferenda desse tipo, já descoberta na região.
Ao longo dos anos houveram muitas descobertas arqueológicas que inicialmente pareciam reais, mas depois provaram ser falsas. É menos comum que algo inicialmente presumido como falso acabe se revelando real, mas foi o que aconteceu com este livro do século XVII. Essa não é a única coisa estranha nisso. Ocorre que não é realmente um livro. Na verdade, é um pequeno armário cheio de gavetas rotuladas, todas as quais dizem ter abrigado tipos diferentes de veneno. A representação do esqueleto na tampa interna do gabinete parece um pouco dramática, e aumenta a sensação de que o que você está olhando não é real, mas com base no tamanho e formato das gavetas, há todos os motivos para acreditar que é exatamente o que parece ser. No mínimo, podemos confirmar que é tão antigo quanto afirma ser. Foi feito por volta do ano de 1682. Isso significa que o livro poderia ter pertencido a um médico, assim como poderia ter pertencido a um assassino, porém é provável que nunca saibamos quem seria o real proprietário. Contudo, nada nos impede de especular. Me diga nos comentários qual é a sua teoria. Não é apenas a Pirâmide do Sol no México que ainda nos surpreende com ocasionais artefatos misteriosos. O famoso Stonehenge da Inglaterra ainda pode ocasionalmente nos surpreender também. Em outubro de 2013, um misterioso item dourado foi exibido pela primeira vez, e qualquer um que afirme saber exatamente o que é, pode ser considerado mentiroso. Mesmo as circunstâncias de sua descoberta estão envoltas em mistério, foi o que afirmou o arqueólogo William Cunnington. Ele diz ter encontrado em um túmulo a meia milha de Stonehenge, um local hoje conhecido como Bush Barol. Dentro do túmulo, ele encontrou o esqueleto de um homem que chamou de Rei de Stonehenge. A placa dourada repousava no tórax, como se fosse um peitoral. A fina placa dourada exibe um artesanato incrível considerando que foi feita há 4.000 anos. As linhas e formas decorativas sugerem um conhecimento intrincado de geometria e matemática, que não associamos facilmente com as pessoas daquela época. Esse é um artefato histórico verdadeiramente único e totalmente incompreensível. É pouco provável, mas se alguma vez você se perguntou o que os aristocratas romanos faziam para passar o tempo, entre beber vinho e dar festas, bem, não se pergunte mais. Aparentemente eles estavam jogando, usando um jogo com torres de dados como esta, que foi descoberta quase exatamente entre duas aldeias alemãs em 1985. Com base nas inscrições, essa descoberta pode até ter sido um presente de aniversário. Os textos de um lado celebram uma vitória militar presumivelmente recente, e do outro lado, transmite bons votos ao destinatário do presente. Para ser totalmente preciso, a mensagem diz: use isso e viva com sorte, o que é bastante direto como mensagens de boa vontade. Essa é uma estrutura notavelmente complicada, dado seu uso trivial. Os dados seriam lançados do topo e mergulhados em 3 níveis antes de emergirem pelos degraus na parte inferior, tocando sinos ao sair. Embora entendamos o que ele faz, não temos nenhuma informação sobre o tipo de jogo que costumava jogar. Os romanos definitivamente não se sentavam em mesa jogando banco imobiliário. Então, para que esse lindo lançador de dados foi usado? Você tem algum palpite? Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e me diga nos comentários quais são os seus palpites sobre os itens que vimos hoje. Depois disso, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continue aqui no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!